E a Micaele pergunta por que só realizamos a cirurgia por cima do músculo? Perfeito. Então, Mica, é o seguinte, hoje em dia existe um movimento muito grande entre todos os cirurgiões plásticos de sempre que possível preservar o músculo, tá? O músculo do grande peitoral, que é o músculo onde a gente coloca o implante de silicone por baixo, ele é o principal músculo que pode ser usado numa cirurgia de reconstrução quando o paciente tem câncer de mama. Se o implante já está por baixo do músculo, esse músculo ele fica inutilizável para esse tipo de cirurgia, tá? Claro, a gente nunca quer que ninguém tenha câncer de mama, claro, mas pelo amor de vai Deus. que, né? Então, se você já tiver esse músculo comprometido, já é um problema. Agora, tem outras coisas menos graves, mas que esse músculo ainda é muito importante. Então, por exemplo, ele é importante para a estabilização de escápula e ombro, ele é importante para atividades de exercício físico, onde você tem elevação dos braços. Então, não tem por que você colocar o implante embaixo do músculo, tá? Agora, a gente sempre fica com aquela preocupação, mas se eu pôr o implante embaixo do músculo, meu peito não vai cair, né? Tem sempre essa conversa. E a gente sabe que não é exatamente isso, né? Então, essa é uma frase de meias verdades, tá? Por quê? Se o paciente já tem alguma glândula desenvolvida, então um peito médio, se você põe um implante por baixo do músculo, não significa que o peito não vai cair, significa que o implante pode não cair, tá? Então, você imagina que você tem um implante e a mama alinhados. A mama vai continuar caindo, porque é o defeito da gravidade, da pele vai ficando envelhecida, a mama vai cair. E você vai ter o efeito que a gente chama de dupla bolha, ou mama em cachoeira, tá? Que vai ser uma mama muito feia. Então, realmente, meninas, é muito feio. Então, assim, o implante pode até não cair, mas a mama vai cair de qualquer jeito, tá? Hoje, se a gente pôr o implante por cima do músculo, a gente usa uma técnica aqui na clínica que chama subfacial, tá? Que é diferente da subglandular, que de fato o implante escorregava mais fácil, né? Hoje, na técnica subfacial, ela garante uma sustentação muito melhor do implante, né? E não usa o músculo, tá? Preserva, então você preserva o músculo, é um pós-operatório com muito menos dor, porque cortar músculo dói bastante, né? O pós-operatório, além de ser mais dolorido, é maior em dias, tá? Então, de fato, hoje, com a técnica subfacial, eu não vejo, na minha opinião, nenhuma vantagem em colocar um implante embaixo do músculo, nenhuma mesmo, né? A única indicação clássica, assim, seria para um paciente que não tem nada de mama, que é uma isso que eu ia perguntar agora, né? E não quer o colo marcado, que é um colo mais natural, né? Porque aí o músculo vai tapar o contorno do implante e fica aquele colo um pouco mais retificado. Nesses casos, é o único que realmente indica o submuscular. Fora isso, não tem porquê. A Kim pergunta: quanto tempo para poder pegar avião após a cirurgia, doutor? Perfeito. Então, Kim, é importante passar na consulta depois de 15 dias para poder avaliar o inchaço da mama, né, e ver se a mama está já bem cicatrizada. Se tiver tudo ok, em 15 dias da cirurgia já pode pegar avião, contanto que alguém te auxilie com a bagagem, né, porque ainda não vai poder fazer força com o braço, tá? Mas o ato de viajar em si não tem problema depois de 15 dias. E aqui mais uma paciente secreta, que não mandou o nome, mas pergunta aonde você atende. Perfeito. Ela quer passar com você. Ótimo, então eu atendo aqui na Matriz, na unidade do Paraíso, em São Paulo, capital. E talvez uma outra aí. Vamos ver, estamos combinando, mas por enquanto... Estamos em negociações, mas por enquanto é aqui na Matriz. Micaele pergunta sobre a famosa doença do silicone. Perfeito. Bom, Mica, é o seguinte, nós temos duas doenças que o pessoal chama de doença do silicone, né? Tem a síndrome ásia, que é basicamente alergia ao implante. Então o paciente põe implante e o corpo tem alergia, como teria uma alergia a qualquer outra coisa que você pode pôr, piercings, cola, enfim, né? Sim. Então ela é uma doença muito rara, muito rara, né? E que, na grande maioria das vezes, os pacientes que acham que tem, na verdade, não tem. Está relacionado a alguma outra coisa que não é o implante de silicone. Tá? Então, no mundo, comprovado, né, síndrome ásia, são pouquíssimos casos. E olha que implantes de silicone no mundo são milhares, milhões de casos. Né? Então, a chance de você ter alguma complicação relacionada à doença do silicone da síndrome ásia, muito baixa. Tá? E existe o linfoma anaplásico de células gigantes, que é como se fosse um câncer de mama do implante, né? Esse é mais raro ainda. Então, no mundo, acho que tem menos de 1000 casos, a última vez que eu li, né? Então, veja,
A doença do silicone, de fato, é uma coisa que ela existe, não dá pra gente negar que ela existe, mas é muito raro. É só você ganhar na Mega Sena do que ter doença do silicone. Doutor, até para contextualizar um pouco isso, eu me recordo, nós fizemos uma live com um outro colega aqui, que foi abordado esse assunto, né, sobre a doença do silicone, e eu me recordo, há pouco tempo inclusive, que ele havia relatado, né, que assim, em literatura ainda não há registros oficiais que possam comprovar efetivamente a doença do silicone. Se a gente estiver falando da síndromiase, de fato, não tem relato ainda, não existe nenhum método diagnóstico específico comprovado para a gente fazer o diagnóstico dessa doença. Então é uma coisa muito ainda do achismo. Então às vezes o paciente tem alguns sintomas, aí tira o implante, melhora o sintoma, depois põe o implante não tem mais sintoma, então na verdade era o implante mesmo, não era. Então tem muita coisa ainda cinza, né, não explicada em torno da síndromiase. Entendi. Mas de fato o que você falou é verdade, né? Cientificamente comprovada da síndromiase tem muito pouca coisa. Muito bem.